Olá, vamos começar? Estamos aqui em mais uma mesa. Agora o tema do debate é sobre comunicação, a gente trazer um pouquinho sobre posicionamento, narrativa de impacto, meios de comunicação. Antes de começar, eu vou fazer uma descrição. Eu sou a Luciana Brasil, sou a diretora de marketing da Humanizadas, e não sei se eu sou loura, castanho claro, uma pele clara, estou com uma blusa rosa, um brinco prateado, sentada numa mesa com a vista de São Paulo, aqui da região do Learning Village, aqui por trás. Trago hoje comigo 3 mulheres maravilhosas, felicíssima de que essa é uma mesa feminina, né? E trago comigo mulheres maravilhosas que eu tenho o privilégio de facilitar com essas lideranças inspiradoras que estão aqui dispostas a compartilhar suas visões, né? Eu acho super importante trazer que essas lideranças são de organizações que participaram da pesquisa, então essa troca é muito válida quando a gente faz essa colheita de boas práticas. Então eu queria pedir para vocês se apresentarem de uma forma rápida, e quem aparece aqui primeiro para mim é a Luciene. Você consegue, Lu, abrir seu microfone e contar para a gente quem é você na fila do pão? Claro. Olá, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui nessa mesa, companhia, muito boa companhia. A gente se conheceu agora, né, para preparação para esse evento, e eu já quero me conectar com todos vocês. Bom, eu sou Luciene Antunes, eu sou fundadora da Oficina de Impacto. A Oficina de Impacto é uma consultoria para negócios e organizações de impacto positivo. A gente trabalha com comunicação, principalmente. Eu fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher branca de 40 anos, eu estou vestindo uma blusa estampada azul e branca, eu tenho cabelos compridos e castanhos, e aqui atrás de mim é um ambiente de sala, tem uma janela atrás de mim e um sofá. Vai ser um prazer nossa conversa. Lu, quem você chama agora para se apresentar? A Luísa. Vamos lá, Lu. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês conversando. Acho que vai ser uma troca muito rica. Eu sou a Luísa Gaidzinski, sou co-líder do Arquipélago, que é um ecossistema de projetos. Sou jornalista de formação e no Arquipélago a gente trabalha com projetos de educação, comunicação e design, principalmente com organizações que estão nesta transição para a nova economia, então podendo colaborar com elas, né? A gente ficou muito feliz de poder participar da pesquisa da Humanizadas no último ano e poder nos ajudar a direcionar, né, a nossa estratégia, o nosso modelo de negócio, melhorar as nossas interações. Fazendo a minha autodescrição, eu sou uma mulher de 32 anos, morena, de pele morena, cabelos castanhos, olhos castanhos, estou usando um batom cor-de-rosa, óculos, estou sentada com uma blusa branca em um ambiente de escritório. Cláudia, contigo. Olá, gente. Prazer enorme estar aqui também. Estar nessa mesa também repleta de mulheres incríveis. Eu sou a Cláudia Kubrusli, sou uma das sócias da Editora Voo. A Editora Voo é uma empresa de impacto social, né, que nasceu em 2013, com o propósito de despertar consciência por um mundo que funcione melhor para todos. Então, desde então, a gente faz curadoria de livros e conteúdo de impacto. Nós somos uma empresa bem certificada desde 2018, e foi uma honra enorme fazer parte dessa pesquisa, né, e poder ter tido estar num ranking, né, ranqueada de uma maneira que nos fez sentir muito orgulho do que a gente está fazendo. Minha autodescrição: eu sou uma mulher de 40 anos, branca, cabelos castanhos escuros, acima do meu ombro, estou vestindo uma blusa, uma camisa azul clara, e eu estou no meu ambiente, é um ambiente de escritório, cheio de livros e plantinhas e coisas em volta. Muito obrigada pela presença mais uma vez, por ter aceitado o convite e por também partilhar um pouco desse conhecimento que vocês têm, né? Como todas falaram, aqui a gente está trabalhando com um grande desafio, que é trabalhar com impacto. Quando eu digo grande desafio, é porque assim, a curva de comunicação é uma curva que passa pela linha de educação. Então, é muito mais fácil a gente falar, né, de vender. Você quer comprar uma caneta, você quer comprar um celular, do que a gente perguntar: você precisa realmente comprar um celular? Você precisa realmente comprar essa caneta?
O que você vai fazer com a caneta antiga? O que você vai fazer com o celular antigo? Então, repensar hábitos de consumo, repensar práticas, requer uma doutrina, né, de educação desse consumidor, desse público-alvo, desse stakeholder, foi pedida para falar assim, desse stakeholder. Então, é complexo. E a gente vive, num paralelo disso, meios de comunicação que estão cada vez mais rápidos, né? Então, a gente tem rede social, a gente tem uma série de aplicativos, uma série de formas de a gente se comunicar que transcendem a mídia convencional, que pedem celeridade, velocidade. E aí, eu queria trazer assim, essa pergunta para vocês, de como é que vocês estão lidando com isso, né? De um lado, uma curva educacional longa, né? Da gente ter que conversar sobre isso com as pessoas, num tempo de 1, 2, 3 segundos, que é o tempo de arrastar o dedinho para cima. Como é que tem sido esse desafio para vocês? Quem se sentiu assim, né? À vontade para trazer. Posso trazer um pouquinho, então, rapidinho, Obrigada, da nossa Cláudia. experiência na Voo. Para a gente é um super desafio, porque como a gente trabalha com conteúdo e com conteúdo de impacto, muitas vezes a gente se vê falando, né, por uma bolha de pessoas que já conhecem, né, os termos, que já são mais conscientes em termos, né, ambientais, em termos sociais, enfim, tantas outras questões. E o nosso desafio é justamente furar essa bolha, né? É como chegar em outras pessoas que nunca ouviram falar disso e fazer desse assunto um assunto interessante. Então, assim, a gente está sempre num laboratório, né, de como falar, de como comunicar. O que a gente percebe hoje é que as pessoas, elas prestam muito pouca atenção, né, em cada coisa. Então, às vezes a gente faz um texto e a gente percebe que as pessoas não leram aquele texto. Elas pegaram uma mínima de uma informação ali em cima e dali fizeram a sua interpretação. Então, tem sido bem desafiante para a gente chegar nesse equilíbrio, né, de onde a gente coloca essa informação para que ela seja clara e que ela atraia a pessoa desde o começo. Então, assim, eu vou dizer, eu não tenho a fórmula ainda pronta para isso, a gente ainda não tem, mas a gente tem sentido uma evolução, sabe, nas pessoas, e, assim, evolução nisso, assim, como a gente chegar no público em geral, falando de assuntos que nem sempre são assuntos ali de domínio, de interesse geral. Sim. Né? Então, estamos ainda nesse caminho. Estamos juntas, assim, aqui na Humanizadas também, o que a gente sente também? O interesse por uma ferramenta que antigamente não era muito valorizada, que é o newsletter. Então, quando a pessoa hoje em dia ela assina uma newsletter, ela fala assim, bom, eu quero me aprofundar nisso aqui, entendeu? Então, assim, eu deixo esse 1 segundo para o momento da distração, o momento que eu quero dar uma desconectada do mundo, mas isso aqui eu queria saber mais. E essa tem sido uma potente ferramenta para a gente de aprofundamento, das pessoas lerem um pouquinho mais. A gente sente que a taxa de clique, a taxa de conversão dessa ferramenta realmente tem trazido outros indicadores. Não acho que é a resposta, mas pode ser um caminho. Quer trazer, Lu? Muito nesse caminho, assim, pelo menos no trabalho que nós realizamos, né, com os nossos clientes, é poder questionar, assim, se a gente precisa ser rápido em tudo. Né? Porque a gente tem um contexto ou uma tendência, enfim, com as ferramentas, né? Com esses novos formatos de tudo ser rápido, tudo ter uma dança, ter, né? Esses formatos todos que chamam mais atenção, que estão mais para o entretenimento, a gente sempre questiona assim, será que a gente precisa ser rápido? Porque será que esse ser rápido tem a ver com quem nós somos de verdade? Né? Então, o que tem por trás dessa tua marca? Qual é essa profundidade que tem? Então, a gente gosta de falar muito assim, que a gente coloca as marcas no divã, né? E isso acho que é uma dica legal, né? Para quem está nos assistindo e se perguntando também como que eu posso comunicar com o meu impacto com mais impacto, entender de fato qual que é a verdade por trás dessa marca, né? Qual que é esse propósito maior, ou qual que são essas premissas, sobre quais assuntos a gente vai se aprofundar, para daí poder entender que, bom, isso comunica rapidinho nesse formato, mas talvez depois eu vou usar uma newsletter ou vou estar dentro de um Medium, de um blog, e aí a gente vai, né, para outras ferramentas de mais profundidade, ou num vídeo mais longo, ou num evento como esse, né, para poder me aprofundar de fato e gerar essa consciência.
E não só gerar consciência, né? Eu acho que não é também o que os meios mais tradicionais fazem ou vinham fazendo, né? Que é de um para muitos, assim, mas é poder gerar consciência através da abertura de diálogos. Poder trazer as pessoas para discutir junto com a Cláudia, com a editora Vou, qual é o próximo livro que a gente vai trazer para a pauta, ou fazer, sei lá, um grupo de leitura, enfim, né? Eu acompanho um pouco do trabalho de vocês. Então, quando a gente entende a verdade do negócio, da marca, né? Coloca essa marca no divã e puxa esses elementos e essa essência, a gente consegue, na verdade, sair dessa tendência do rápido, né? E se aprofundar, porque eu acredito que os temas humanos, né? Esses temas que a gente está construindo e conversando ao longo do dia de hoje, eles não podem ser rápidos, né? A gente precisa olhar para eles com carinho. E eu só acrescentaria, Lu, desculpa, eu ia acrescentar uma coisa, mas eu prefiro te ouvir. Traga, claro, não, só acrescentando um pouquinho também, o que as colegas falaram, e muito em linha com o que a Luísa disse, né? A gente não precisa necessariamente estar em todos esses canais da forma como muitas pessoas estão, né? Até porque quando a gente olha para as redes sociais, por exemplo, imagina o quanto que algumas marcas investiram muito dinheiro no Facebook anos atrás, e hoje o Facebook já não é uma rede onde as pessoas estão, não é onde os diálogos mais consistentes se formam. Então, é muito importante a gente ter noção dessa essência, dos objetivos de impacto, né, de comunicação da marca, para estabelecer diálogos onde o nosso público está hoje, mas sem perder a noção do que é necessário, o que é a nossa mensagem-chave, qual é a nossa personalidade. Então, para algumas marcas, para alguns negócios de impacto, inclusive, voltados para jovens, por exemplo, para crianças, talvez seja o caso de fazer dancinhas no TikTok. Mas também, essas mesmas empresas também precisam pensar em como estar presentes em mídias tradicionais, como na imprensa mesmo, né? Participando de eventos como estes. Então, tem espaço para tudo. E num mundo que está cada vez mais concorrida a atenção das pessoas, com tanta informação chegando de todos os lados, e a gente um span de atenção prejudicado por conta disso, é muito importante buscar essa consistência, assim, onde a gente vai conseguir estabelecer os diálogos mais relevantes mesmo e desenvolver diálogos consistentes para conseguir alcançar o impacto que a gente se propõe a ter. Eu acho que dessa escuta ativa que eu fiz aqui de vocês três, assim, eu acho que fica muito assim, né? Da gente estar atento aos canais, né? Da gente escolher que canais que a gente gostaria de estar, e também se posicionar diante daqueles que a gente não quer estar, porque não necessariamente uma marca precisa ser digital influencer, né? Eu sempre me questiono isso até no âmbito pessoal mesmo, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de postar coisas, eu fico pensando, bom, mas se eu fosse uma marca, eu postaria por obrigação ou por posicionamento, por ativismo ou por educação? Então, acho que é legal a gente pensar nisso, né? Desses do's e don'ts que a gente sempre traz em comunicação, né? Do que a gente quer fazer, né? Enquanto marca, do que a gente quer fomentar, quais são os melhores canais que se adequam, né? Como a Lu muito bem trouxe, né? As duas, né? E a Cláudia também, não é um assunto rápido, né? Não é um assunto para a gente tratar isso, né? De uma forma sem aprofundamento. Mas aí vem um outro lado da moeda que eu queria trazer para vocês, que é como várias marcas estão se apropriando de ações não necessariamente muito profundas, de ações não necessariamente construídas e consolidadas, que refletem as suas atuações e transformando impacto em greenwashing, em posicionamento relâmpago, ou trazendo no comercial diversidade, quando dentro do próprio time não tem diversidade. Qual é o risco que esse profissional de comunicação está correndo, se vocês estão vendo dessa forma, o que isso fere também a nossa atuação enquanto organização de impacto séria, sabe? O quanto que essa atuação também respinga sobre nós. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Posso começar? Por favor. Bom, eu acho que você colocou um ponto muito importante, que é sobre a responsabilidade, justamente, né, de nós como profissionais de comunicação. Porque o greenwashing, o marketing, que é puramente marketing, sempre existiu. Não é agora, que hoje antes as empresas falavam muito sobre responsabilidade corporativa, sustentabilidade. Hoje a gente está falando mais em ESG, em ecossistema de impacto positivo, onde surgiram esses negócios que já nasceram com esse propósito que a gente está vendo se proliferar agora.
Então, sempre vão existir as empresas que querem se aproveitar de algo que está em voga, uma causa, às vezes uma crise mesmo ocorre alguma crise de imagem com alguma grande empresa e de repente o tema de racismo fica muito em voga. E aí as empresas, se elas querem se posicionar, mas se elas realmente não fizerem aquilo que a gente fala, no termo em inglês do marketing, walk the talk, né? Você tem que ser coerente com o que você realmente é. Se você não for coerente realmente, não se posicione ainda. Tudo bem ter um longo caminho para ser percorrido em termos de diversidade, em termos de responsabilidade corporativa mesmo, mas você precisa demonstrar que você tem propriedade daquilo que você está falando, que a sua organização realmente é comprometida com os valores que ela diz ser comprometida. E nós, como profissionais de comunicação, a gente tem um pouco mais de acesso, talvez, para perceber se a coisa que a gente que os nossos clientes querem comunicar são de fato coerentes, se eles vivem aquela verdade no dia a dia, se eles têm essas práticas para dentro, se eles estão preocupados em participar de pesquisas como a da Humanizadas, por exemplo, para ter esse olhar, essa autocrítica, né, de como ela está atuando no mundo, não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Então, acho que a nossa responsabilidade é muito grande, assim, eu acho que a gente não deveria orientar que os nossos clientes, que as pessoas que querem falar sobre um determinado impacto, se posicionar numa determinada causa, o façam antes de realmente ter feito uma lição de casa e já estar realmente num caminho com coerência para se posicionar sobre isso, para atuar positivamente sobre essa causa. Eu acho que um caminho para te complementar, Lu, a gente está entre Lus aqui, né, que a gente brincou na reunião anterior, é a gente poder ter um diagnóstico de cultura muito claro, né, de quem que a gente é como essência, quais são os nossos valores e se essas práticas elas estão sendo feitas dentro do nosso negócio. E eu acho que vale aqui também a gente, como negócio, né, como organização, fazer, não só como comunicador, mas fazer uma autocrítica se o que está sendo imposto, né, lá fora, então, por exemplo, uma questão de diversidade, de raça, ela como que eu posso falar? Ela tem a ver com o lugar ou o contexto onde o nosso negócio está. Né? Então, tem, por exemplo, um exemplo super legal da SAP, onde eles tentam replicar na diversidade das sedes deles ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, exatamente a mesma questão geográfica do lugar onde eles estão. Então, por exemplo, se eu tenho uma cidade onde tem X% de mulheres, X% de brancos, X% de negros, e tem uma sede da SAP lá, eles vão tentar replicar no recrutamento deles e no corpo deles exatamente a diversidade que existe nesse local. Então, quando se fala muito em greenwashing, assim, tá todo mundo falando, então também tem que postar, fazer um post, né, com a capinha preta, por exemplo, né, que a gente viu nos últimos anos isso acontecendo. Bom, mas isso de verdade acontece dentro do teu negócio, né? Isso está dentro da tua cultura, é o que vocês pregam. Então, eu acho que esses questionamentos, quanto marca, quanto organização, a gente precisa se fazer. E precisa entender também o nosso nível de consciência, né? Eu quero estar lá e quero estar falando sobre esses assuntos, mas será que eu não tenho uma trajetória toda aqui para percorrer, né? E daí a gente pode fazer a pesquisa da Humanizadas para nos ajudar a ter um pouco desse diagnóstico também e para começar, né, a ter ações de gestão e, enfim, né, de cultura mais específicas para poder chegar lá. Então, às vezes as empresas elas entram um pouco na onda, né, e elas acabam esquecendo do tema de casa, de que as revoluções elas acontecem dentro de casa, dentro da gente primeiro. A gente primeiro precisa olhar para a gente como líder, como organização, para depois poder comunicar para fora, né? O público, ele está cada vez mais com seu bullshit detector, né? A gente não pode usar esses termos, né, Luciana? Depois tu pode contar um pouquinho sobre o teu projeto, mas a gente acaba usando todos esses termos dentro da nossa área de marketing e comunicação, mas, assim, o público, ele tem esse radar de ver as coisas que não são verdadeiras, né? E eles sabem quem é de verdade e quem não é de verdade. Então, a gente precisa olhar para dentro primeiro antes de comunicar. Eu acho que isso é um aprendizado assim, importante para a gente poder gerar confiança e poder não cair nessas armadilhas que a gente vai na empolgação assim, com os nossos clientes. Nossa, super concordo com o que as meninas trouxeram.
queria parafrasear um autor nosso de um livro que chama Truth Telling, que ele fala justamente sobre essa questão da importância da verdade na comunicação. E ele tem uma frase que eu gosto, que é: em um mundo de paredes cada vez mais transparentes, né, aquilo que uma empresa faz, ela torna-se muito mais importante do que aquilo que ela apenas fala. Então, a gente carrega isso muito aqui dentro, assim, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade muito grande com tudo que a gente comunica, né? Então, como elas trouxeram, às vezes um assunto que está em pauta não reverbera aqui ainda, não que não reverbere na gente como algo importante, mas não é algo que a gente se educou o suficiente para poder falar, né? E, então, acho que é isso que as marcas têm que ter, essa responsabilidade de medir, né? O que elas podem falar, não só porque elas estão fazendo o dever de casa, mas porque elas entendem também daquele assunto, né, do que simplesmente sair replicando, né? Então, para a gente tem muito isso, assim, a gente não sabe, então vamos se educar sobre isso, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos nos educar junto com, né, junto com o resto das pessoas, assim, vamos fazer o nosso dever de casa antes. Então, eu acho isso fundamental, assim, no nosso negócio. A gente tem que estar muito atento a isso, porque o consumidor está vigilante, com razão, e que ótimo que está, né? A gente já não é mais permitido que você simplesmente jogue para fora, coloque para fora um monte de verdades, né? Supostas verdades, e na prática você está fazendo totalmente diferente, né? Então, todos nós hoje, como empresários, temos um telhado de vidro, né? Então a gente tem que estar ali muito atento com essa comunicação, né? E voltando para a pergunta anterior, às vezes essa agilidade que a comunicação pede, né? Essa agilidade que as redes sociais pedem, às vezes faz, né, com que os empresários se tornem às vezes irresponsáveis, né? E ajam por impulso para estar numa tendência, para estar dentro ali de um trend topic, alguma coisa assim. Eu concordo totalmente com vocês, assim, acho essa agilidade, essa pressa, né, essa vontade da gente responder, acho também que é interessante divulgar esse processo, como você mesmo falou, Cláudia, eu ainda não sei, vou me informar e depois eu me posiciono. Acho que essas paredes de vidro, né, de transparentes que a gente está tendo também, que são super difíceis e tudo mais da gente lidar, e positivas por outro lado também nos coloca numa posição humana, né? Eu acho que a pesquisa traz um pouco disso, né? E na palestra do Michel, ele também trouxe muito disso. Ninguém está pronto, né? As empresas estão também passando por uma jornada, somos humanos também. Porque do mesmo lado que a gente vê o greenwashing, a gente também vê uma tendência das pessoas se tornando cada vez mais ofensivas digitalmente. Então, quando uma empresa comete uma falha, e todas irão falhar, né? E todos nós, né? Enquanto seres humanos e tudo mais, as pessoas se colocam prontamente para dizer: você falhou, você fez isso, você fez aquilo, que é muito duro, né? Aí entra um outro lado da comunicação, que é o lado de PR, de assessoria de imprensa, de tentar apagar o erro, ao invés de dizer assim: erramos, poxa, olha, não foi legal, mas a gente já vai resolver. Em breve eu trago uma resposta para você, ou algum tipo de questão. Então, eu acho que humanizar as empresas também parte por isso. E tem um evento que eu promovi há um tempo atrás, chamado Focap Nights, que era a Noite do Fracasso. E era muito divertido, porque existiam fracassos de várias magnitudes, de milhões, de bilhões, né? E torna a gente mais próximo mesmo, mais humano, né? No sentido da gente também se colocar, aprender com o erro do outro, e o outro dizer: putz, ó, errei aqui, tal, tal, tal. E a minha pergunta agora vai um pouquinho nessa direção, assim, desses cases que vocês têm, de cases desses insucessos ou cases de sucesso, que na prática a gente pode trazer um pouquinho dessas boas práticas de comunicação, né? Qual era o desafio que o cliente tinha, como é que ele endereçou, ou se ele já começou pelo erro, do tipo: ei, me ajude aqui, fiz uma bobagem, estou precisando de comunicação para poder reverter. Se vocês têm algum tipo de ação ou de trabalho nesse sentido. Ou de algum exemplo bom, do tipo: gostaria de começar aprendendo. Acho que a Luísa tem alguma coisa assim, né, não, Lu? Isso. A gente, na verdade, até eu separei assim 4 questões que eu acho que conversam. A primeira, fazendo um gancho, que não é um case nosso, na verdade, mas é algo que eu vi,
que é a questão da Ambev, né, da marca de bebidas, trazendo uma influenciadora como a Monja Coen, que eu lembro que no ano passado, acho que teve muito bafafá em cima, e quando eu olhei aquilo, eu me questionei, né, enfim, qual era a ligação entre uma empresa de bebidas com uma Monja, né, o que eles estavam tentando posicionar, mas mais do que isso era se a empresa tinha um programa de bem-estar para os seus colaboradores internamente, né, se isso refletia a verdade do negócio. Então, dentro dessa linha, assim, que é muito a linha que a gente trabalha bastante com endo, essa construção de marca para dentro, a gente entende que a gente precisa sim comunicar para fora, né? Precisa sim estar lá fora falando o que a gente faz e formando as nossas comunidades, mas antes disso a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para como a gente comunica para dentro e forma os embaixadores da nossa marca. E a gente vem trabalhando nesse sentido e tem um case bacana com uma empresa de telecomunicação que se chama TLSV, que ela é líder no segmento sul, né? Eu fico no sul do Brasil, hoje estou em Florianópolis. Eles têm sede em Curitiba e em Porto Alegre. E eles receberam um desafio, eles têm mais de 30 anos, é uma empresa de engenharia, eles receberam um desafio da Vivo, que é um cliente deles, eles terceirizam, eles são as pessoas que vêm instalar net, Vivo, Oi, enfim, né, toda a parte de telefonia e internet dentro das nossas casas, eles são terceirizados por essas empresas. Então, eles estão na linha de frente, levando o nome de outra marca, mas eles são uma marca também. Então, a Vivo recebeu um desafio, né, colocou nas suas metas, de ter 10% do seu quadro de funcionários mulheres, né, dentro de um período específico, que agora eu não me recordo. E aí eles trouxeram isso para a TLSV e falaram, nós precisamos ter mais mulheres, né? Por prática de mercado de telecomunicação, por histórico, as mulheres estão muito dentro desse mercado, mas como teleatendimento. E não na linha de frente, como é o caso da TLSV, que é o que eles falam de colocar a escada no poste, como mulheres técnicas. Por quê? Por N motivos, porque, enfim, eu acho que essa profissão, esse cargo, nessa atividade tem toda uma estigmatização de que precisa ter força, enfim, outras questões, né, de gênero, assim, que são levantadas. Então, no ano passado, a gente começou um movimento de poder educar, daí trazendo um pouco do início da tua fala, né, Luciana, quanto a comunicação também tem esse papel de conscientização e educação de que ser uma técnica de campo é lugar de mulher também, né? Então eles fizeram todo um treinamento específico, né, para trazer essas mulheres. Então, a partir do momento que elas entram, elas não precisam ter já experiência, né, dentro desses cargos. A partir do momento que elas entram na organização, elas passam por um treinamento, se formam técnicas de campo e podem atuar nesse segmento específico. Só que é um trabalho bem árduo e bem de formiguinha, assim, eles têm mais de 1.000 colaboradores e hoje nós temos 15 mulheres na área de operação, sendo 5 delas técnicas de campo. Então tem uma dificuldade muito grande, inclusive, das mulheres se verem nesse papel e se verem nessas vagas e depois, né, poderem entrar na empresa também e serem acolhidas por esse treinamento e pelos colegas, né, que sobretudo são homens, assim. Então, é um pouco assim de olhar, legal, a gente tem que trazer mais mulheres, mas como a gente vai fazer isso, né? Como que a nossa cultura abraça essas pessoas? Então, tanto no case da Ambev ali, quanto no case da TLSV, eu sempre me pergunto, né, o que a cultura, o que essa organização de fato é por trás e como que ela reflete, né, nessas comunicações ou nessas ações que ela coloca para fora. Eu acho que você tocou num ponto também muito importante, né? Que não é só receber essas pessoas, é o como receber, né? É o quanto que a organização também está preparada para receber, né? Essa diversidade, essa mudança de cultura. E também um outro ponto interessante que você trouxe é do próprio colaborador ser um propagador da marca, né? Será que a gente está caminhando para esse tipo de veículo de comunicação, onde agora, já que a gente está caminhando para a humanização, né, para trazer as marcas cada vez mais humanas, será que a gente está trazendo também para o território humano que as pessoas falem bem do lugar que trabalham, do produto que está consumindo, de que a gente acredite cada vez mais, né, as pessoas, aquilo que elas estão consumindo? Não seriam digital influencers, seriam humanos influencers, vamos assim dizer, né? Eu acredito tanto em você que eu vou comprar também. Acho que tem Não algumas tem coisas nada que você falou. melhor do que isso, né? A Não gente é? poder se orgulhar das coisas que a gente está usando, né? Está trabalhando, está à frente, está envolvido. E eu acho que sim.
né? Eu enxergo cada vez mais os humanos influencers, adorei esse termo, vamos usar, propagando as marcas, mais do que ela, somente por ela, fazendo um esforço de comunicação. Cláudia, Lu, querem trazer alguma Eu coisa? acho sobre isso, essa última fala sua, eu acho isso tão importante, assim, e foi essa questão da gente comunicar de forma que as pessoas que nos seguem ou que consomem o nosso produto realmente se conectem com os nossos valores, com o que a gente quer, né, com o próprio produto, né? Então a gente vê isso vem muito da origem da Vou, porque o nosso primeiro livro foi um livro sobre o case da Tom's Shoes, que foi o livro que mudou a nossa vida, que fez a gente criar a Vou, porque foi aí que a gente conheceu o que era o empreendedorismo social, né? Que era possível a gente gerar lucro, a gente ter lucro e ao mesmo tempo gerar impacto positivo. E foi com esse livro, né, que eu comecei Algo que Faça Diferença, do Blake Mycoskie, que é o fundador da Tom's Shoes, que a gente entendeu esse poder, né, o poder das histórias, né, e ele fala muito isso, assim, ele conta um case de quando ele começou a Tom's, que é uma empresa de alpargatas, né, de sapatos, que ele, na verdade, criou esse modelo de impacto social, que para cada sapato vendido se doava um, isso há mais de 10 anos atrás, e é uma empresa que já doou mais de milhões e milhões de sapatos pelo mundo todo. Então, é um case de sucesso, né? E ele conta que ele percebeu o poder da história dele quando, lá no começo ainda da Tom's, ele estava no aeroporto e ele viu uma senhora usando, uma mulher usando um sapato da Tom's. E ele falou que ele nunca tinha visto ninguém, além dos amigos dele e dos familiares dele, usando até naquele período ainda. E quando ele viu essa senhora usando o sapato, ele chegou assim como quem não quer nada, bonitos seus sapatos. E ela pegou no braço dele, o olho dela brilhou e ela começou a contar a história da Tom's para ele. Você não sabe, mais do que bonito, esse sapato, para cada sapato vendido, é doado um. E daí que ele entendeu, ele falou assim, nossa, eu entendi o poder das histórias, o poder, porque aquela pessoa, ela não estava ali, mas para quantas pessoas ela já não tinha contado essa história? E ela não estava ali como uma vendedora, ela estava ali como alguém que foi impactado por essa história, né? E a gente traz isso e no nosso percorrer aqui da nossa história, nossa trajetória com a Vou, a gente vê isso acontecer e para a gente é tão gratificante quando a gente encontra pessoas que não estão só conectadas com a gente porque leram um livro e gostaram, mas estão conectadas com o nosso propósito, né? Com as nossas ações, com a forma como a gente vê o mundo e compartilham disso, e são entusiastas nossos, sabe? A gente tem uma gratidão absurda e é um combustível para a gente, assim. Então, esse é o poder da história verdadeira, da gente ter uma história para contar, da gente ter algo verdadeiro que as pessoas se conectam. Né? Com certeza. Lu, você quer acrescentar? Sim, nossa, eu queria comentar só sobre os humanos influencers que você colocou e os cases que as meninas trouxeram. Realmente, isso, quando a gente pensa na jornada da comunicação, né, que a gente está trabalhando estratégias de comunicação para identificar onde a gente tem que estar, com que públicos a gente fala, em que momentos, o finalzinho dessa jornada é a fidelização, né? Então, os melhores promotores da sua marca, as pessoas que vão ser os multiplicadores do seu propósito, que vão mostrar que se identificam com seus valores e vão trazer novas pessoas para essa, e no nosso caso, que a gente trabalha com negócios e organizações de impacto positivo, a gente pensa muito nas marcas dos nossos clientes como lideranças de causas sociais, estão buscando inspirar muitas pessoas para resolver problemas muito complexos, e isso se concretiza no seu produto, no seu próprio serviço. Então, você realmente conseguir fechar esse ciclo é o objetivo de todo o trabalho de marca de comunicação. Você vai ter realmente embaixadores, você vai ter clientes que indicam o seu produto e o seu serviço para outras pessoas, é o famoso, aquela pesquisinha que todo mundo já deve ter respondido, né? De 0 a 10, quão provavelmente você indicaria tal coisa, tal serviço para um familiar ou um amigo. Essas pessoas que dão ali nota 10, nota 9, são o nosso objetivo. E quando você vive a verdade da sua marca, isso fica muito evidente. Também, voltando um pouco aos temas que a gente falou no começo, porque as relações são cada vez mais transparentes,
porque os veículos de comunicação estão cada vez mais dinâmicos, porque a gente tem cada vez mais acesso à informação de todos os lados. Isso é muito positivo, pensando por esse lado. Não dá mais para não ser de verdade, e o público vai exigir cada vez mais isso. Sem dúvida. Mas aí eu volto, meninas, mulheres, né? Não pode chamar de meninas, desculpem. Lá para o comecinho da conversa, em que a gente estava falando, né, de linguagem, a gente estava falando de curva educacional, de como trabalhar com impacto, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso e tal. E eu, assim, dentro da minha experiência de impacto, às vezes eu sinto o seguinte: primeiro, que é uma ferramenta que as pessoas, as empresas, têm uma certa culpa de acessar, né? Tem um certo, né, uma certa resistência de comunicação, de marketing, branding. Eu vi isso desde startups, estavam começando, até grandes organizações de impacto. Uma coisa não é para mim, como se fazer propaganda do bem fosse uma coisa ruim. E é muito mais fácil propagar o bem, né, do que vender um produto que não tem nada a ver e tudo mais. Mas, enfim, para a gente que trabalha com comunicação é uma delícia. Mas, ao mesmo tempo, como a gente não ser de difícil acesso, usar palavras que tornam a gente ainda numa bolha, que tornem a gente ainda um pouquinho mais restritos, né? Então, como é que a gente pode também trabalhar uma linguagem mais acessível, ser mais convidativo, mostrar que as ferramentas de comunicação estão aí para serem acessadas, e quanto melhor a gente fizer pelo outro, a gente vai ser mais eficiente, né? Então, acho que isso é importante. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa perspectiva de vocês, e a gente já caminha para o encerramento. Então, se vocês quiserem, né, fazer uma falinha e dizerem algum comentário ou deixar algum link, a gente pode ir caminhando para isso, tá bom? Posso começar? Acho que sugeriria trazer um pouco do nosso método quando a gente começa a trabalhar com uma empresa, né, dentro da oficina, como uma sugestão para quem ainda não se convenceu de que é importante se posicionar, se comunicar claramente. Quando a gente começa a trabalhar com um cliente, a gente deixa sempre muito claro que a gente precisa começar pelo começo. No nosso caso, a gente sempre atende organizações e negócios de impacto positivo. Então, o nosso começo de tudo é a missão, é o propósito. Qual o objetivo? Por que o mundo, a comunidade, o seu bairro, esse grupo de pessoas que você atende vão ficar melhores porque existiu a sua marca? Então, quando a gente deixa isso muito claro, a gente consegue direcionar melhor as outras estratégias que a gente vai trabalhar ali. Então, primeiro, a missão de impacto, o propósito, é o grande guarda-chuva principal. Depois disso, vem os objetivos de negócio que a empresa, a organização pretende realizar naquele período, qual é a visão, queremos em 10 anos chegar a tal patamar, ter conseguido dar um determinado acesso a um serviço, a um bem para mais pessoas, e isso tudo tem que estar interligado. Os meus objetivos têm que me mostrar que eu estou mais próximo de realizar aquela visão de mundo que a gente acredita que a gente vai imprimir. E só depois a gente pensa no que fazer, como fazer, onde está o nosso público, então qual é a linguagem que a gente tem que se colocar para esse público em determinados locais. Lembrar que uma marca ela não precisa ser estanque em todas as oportunidades. A gente brinca muito que a marca é como a gente, como uma identidade, ela precisa ter uma identidade clara. Às vezes a gente vai estar na praia de biquíni, às vezes a gente vai estar num evento de gala, de terno, gravata, de vestido social. A gente tem que ter uma essência que é muito reconhecível, e a gente tem que se adequar aos públicos e às ocasiões. Às vezes a fala difícil vai tocar melhor o público de um determinado fórum. Por outro lado, você tem que conseguir falar muito claramente, de uma forma muito democrática para o maior número de pessoas, o que você está fazendo. Então, você tem que se adequar ali de acordo com o meio, a ocasião, e sempre voltando lá para os objetivos, para a gente não se perder. Porque é muito fácil a gente cair na tentação de querer fazer tudo, porque, de novo, no mundo muito barulhento, com muitos canais, muitas redes sociais possíveis, a gente tem, às vezes, a impressão de que ou eu faço tudo, ou eu sou a Coca-Cola, que tem dinheiro e recursos infinitos para estar em todos os lugares, para estar na TV aberta, para estar nas redes sociais e estar na imprensa, ou eu não faço nada. E não é assim, a gente tem que olhar de acordo com os objetivos que a gente tem e os recursos que a gente tem hoje,
onde é mais importante eu estar, onde eu vou conseguir ter uma maior efetividade para alcançar esses objetivos que vão me ajudar a realizar essa missão de impacto positivo que eu tenho. Então, acho que isso, se puder dar uma dica assim, para quem está tentando começar, a comunicação é muito importante, é a forma como a gente vai realmente influenciar mais pessoas para impactar positivamente numa causa, para fazer a diferença no mundo, que é o que a maioria das pessoas que está aqui acompanhando esse evento, eu tenho certeza que trabalham para fazer. Muito obrigada, Lu. Cláudia, quer trazer um pouquinho e fazer uma falinha de encerramento? Eu acho que para mim, para nós aqui, né, como eu falei no início, é esse grande desafio, né, da gente conseguir dosar, mas eu concordo com o que a Luciane trouxe, assim, de que a gente tenta não, né, a gente busca o nosso pilar, assim, tá muito, né, conectado com a nossa essência na comunicação, e aí testando conforme, né, o linguajar, a forma, como a gente está comunicando determinada coisa para públicos diferentes. Né? Então, às vezes, tentando acessar pessoas que estão fora da bolha através de questões que são mais cotidianas para elas, assim, e que estão relacionadas, de certa forma, com esse conteúdo, né? Então, como a gente chegar, despertar esse primeiro olhar para algo que é muito mais profundo, né? Através de uma pergunta ou de alguma questão que seja muito ali presente na vida daquela pessoa, né? Então, a gente tem colhido algum resultado com isso, e ainda nessa busca constante de equilibrar e de estar sempre muito fiel, né, ao que é os nossos valores, ao que a gente quer comunicar, mas ampliando cada vez mais o nosso público, né, que é justamente o nosso propósito. Então, queria agradecer, eu aprendi demais estando aqui com vocês, Luísa, Luciene, Luciana. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, e quem quiser nos seguir, né, conhecer um pouquinho mais da Voo, né, @editora_voo no Instagram, estamos no LinkedIn também. Conheça nosso site, editoravoo.com.br, também para conhecer nossos livros e conhecer nossas ações, né? Para cada livro vendido, a gente faz uma contrapartida social, isso desde o início da Voo. Então, a gente consegue, né, traz isso de forma transparente no nosso site. Então, quem quiser conhecer, fica à vontade. Muito obrigada, Cláudia. Luísa? Eu acho que o grande desafio da linguagem é a gente poder buscar a essência do negócio e como isso se conecta com essa linguagem. Então, eu queria trazer mais um casezinho, Luciana, só para finalizar, de uma cooperativa que a gente trabalha também no Sul, onde eles tinham um desafio de comunicar para os quase 800 mil colaboradores o planejamento estratégico. E quando a gente fala de planejamento estratégico, assim, parece que é uma coisa super complicada, né? Então, a gente buscou a essência com o pioneiro, com quem fundou o negócio, a cooperativa, há 120 anos atrás. A gente buscou a história dele, que era conhecida pelos colaboradores, a gente buscou as frases dele e a gente conectou com o planejamento para poder explicar para todos os colaboradores de todos os níveis hierárquicos qual era o futuro da cooperativa, né, através de uma série audiovisual, daí usando um formato legal, assim, né, que tinha fit com aquela comunidade específica. Então, eu acho que tem um caminho para as marcas de buscar sempre a essência, o que já está ali dentro, porque às vezes a gente fica olhando o copo meio vazio, né? Eu quero tudo isso, eu preciso ser aquilo. Então, é um pouco do que a Cláudia trouxe, o que a Luciene pontuou também na fala dela, que é o que já está ali de verdade, o que a gente já tem que a gente pode comunicar, né? E como que a gente pode fazer esses cruzamentos para poder traduzir isso. E uma outra dica, uma outra sugestão bacana que também pode ser usada nas estratégias de comunicação é colocar as pessoas para fazerem, né? Nesse case específico da cooperativa, da Sicredi Pioneira, a gente, depois de apresentar todo o planejamento, com as frases, com a essência, com, né, o fundador contando sobre esse planejamento para os colaboradores, a gente colocou os próprios colaboradores para apresentarem para eles mesmos aquilo. Então, quando a gente pensa para um público final, né, quando não fala de endo, mas fala para fora, também como é que eu posso trazer o meu público para o diálogo, para ele me ajudar a construir essa minha estratégia, para ele me ajudar a traduzir, né, todo esse impacto, essa consciência, porque eu acho que não é difícil, né, falar sobre isso. Eu acho que um pouco do que a Luciana trouxe, é bom falar sobre coisas boas. A gente não precisa complicar, transformar isso em um assunto complexo, muito pelo contrário, né? A gente tem que somar os nossos esforços.
Então, eu queria finalizar deixando essa mensagem, assim, né? Qual é o mínimo que eu já faço como líder, como organização, e que eu já posso começar comunicando? Será que eu preciso ter todo esse planejamento? Será que eu preciso planejar o que já está vivo ali? Qual é a potência que já está viva ali dentro do meu negócio? E o que eu já tenho que está vivo, que pode ser potencializado lá para fora? Então, é um pouco dessa reflexão que eu queria deixar e agradecer esse momento, essa troca com vocês. Sempre aprendo muito e também, né, fico à disposição de quem está nos vendo, nos ouvindo, meu LinkedIn, Luísa Gaidzinski Carneiro, no Instagram, @arquipélago, para a gente trocar mais figurinha, para a gente poder trocar boas práticas. Muito obrigada, foi inspirador, assim, né? Às vezes eu faço perguntas também para provocar um pouquinho, e também as perguntas que eu acredito que estejam no mindset também das pessoas que estão nos acompanhando. Vocês foram brilhantes e inspiradoras, com certeza. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Queria agradecer também aos patrocinadores do evento, né, que estiveram com a gente, que puderam apoiar um pouquinho esse movimento que a gente está tentando construir junto com vocês. Agradecer a Humanizadas, né, eu faço parte dela, e agradecer essa oportunidade da gente discutir, impulsionar, inspirar, aprender sobre um pouquinho dessa ferramenta de comunicação, colocar a gente à disposição, avisar que tem uma outra mesa agora na sequência, que vocês continuem conectados, sigam a gente também nas redes sociais, entrem no nosso canal do Slack, com certeza vocês vão encontrar a Cláudia, a Lu e a Luciene por lá para poder interagir. Muito obrigada mais uma vez a vocês, viu, gente? Um beijão, bom dia, gratidão. Tchau, tchau.